Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Dessa vez o comentário, a minha resposta será a uma pergunta feita lá no Instagram. E é uma pergunta muito curiosa e é o tipo de pergunta que eu amo responder, tá? Que tem a ver justamente com a identidade reformada. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo e roda a vinheta. Então vamos lá, né? Aqui o Matheus Dias perguntou. Valeu, Matheus. Obrigadão aí pela pergunta muito importante. Olá, pastor. O senhor pertence a qual igreja? Igreja Reformada. Sou de Petrópolis, Rio de Janeiro. Tenho uma dúvida em relação à Igreja Reformada. Opa! Além da presbiteriana e batista tradicional, aqui próximo de casa tem uma igreja de vertente reformada. Mas como sei se posso congregar lá? Quando mais novo, frequentei a igreja pentecostal. E hoje entendo que prefiro uma igreja mais bíblica e racional. Mas não sei se essa igreja só tem o nome de reformada. Desde já, obrigado, pastor. Meu irmão, pergunta maravilhosa. Eu amo responder perguntas assim. São perguntas necessárias, especialmente para que você não troque gato por lebre, para que você não se engane ou seja enganado, né? Então, tem que entender bem essas questões, tá? Então, como saber se a igreja é reformada de verdade? Então, a primeira coisa que eu quero destacar para vocês, que deve ser, assim, a sua primeira impressão a respeito de uma igreja, não é, você obterá no culto, obviamente. Quando você for visitar aquela igreja que tem o nome de reformada ou presbiteriana, né, aquela igreja ela vai demonstrar que é reformada ou não já pelo culto, por como o culto acontece. Por exemplo, se você vai para uma igreja reformada, e quando eu falo reformada, eu me refiro à reforma continental, né? Aqui no Brasil, nós temos de igreja reformada mesmo só a tradição holandesa. Então, no culto, o que você tem que notar? Primeiro, que a liturgia, não é, ela tem uma lógica. Não é uma coisa solta, aleatória. Que a liturgia, não é, ela, assim como numa igreja presbiteriana fiel e reformada de verdade, a liturgia, ela expressa muito bem o que é o culto verdadeiro e bíblico, que é um diálogo pactual entre Deus e o seu povo. Deus fala, o seu povo responde. Essas são as duas partes do culto. Isso aqui é muito característico, né? Isso aqui realmente expressa o entendimento reformado no culto, tá? Então a fé reformada está demonstrada ali, certo? E portanto o culto ele segue uma lógica do próprio evangelho, né? Você tem então uma liturgia bem elaborada, não é? Onde tudo o que é praticado no culto, toda a ordem da liturgia, ela tem sentido. Você não fica perdido em momento algum, porque tudo está conectado, né? Os salmos que serão cantados e os hinos estão ligados ao sermão, tá? Há igrejas que são de salmodia exclusiva e de salmodia inclusiva. Eu penso que geralmente as igrejas presbiterianas realmente reformadas e confessionais optam por salmodia exclusiva. Já as igrejas reformadas e tradição continental, existe essa mescla, não é? Então, não é comum você ouvir falar de uma igreja reformada que seja salmodia exclusiva, embora eu saiba de algumas de fora daqui do Brasil, mas aqui no Brasil não. Mas, apesar de ser salmodia inclusiva, os salmos têm que estar presentes no culto. Ou seja, o povo reformado canta salmos. No culto reformado tem cântico de salmos. Foi para a igreja que tem o nome de reformada, não tem cântico de salmo, marca aí na sua cartelinha. Ó, não tem cântico de salmos. É um ponto para chamar a atenção aí. Já está descaracterizado o culto reformado. Né? Como é que é a fé dessa igreja? Não tem nem salmo sendo cantado aqui. Sendo que isso é um ponto secundário. Não, é para ser cantado salmo. Entende? Então, tem que ter salmo. Cântico de salmo. E quando há outros cânticos que não sejam salmos, né, eles
são realmente hinos de um inário elaborado, avaliado teologicamente. Não é uma coisa solta. Então, cuidado, porque você pode chegar em muitas denominações que têm um nome de presbiteriana ou reformada e você não encontrar cântico de salmos e nem tampouco do inário daquela igreja. Mas encontrar, por exemplo, não é música gospel. Então, você espera cantar com a igreja, porque aí com a igreja o cântico é congregacional, né? Numa igreja reformada, você não tem, por exemplo, banda, né? A gente não tem banda, ministério de louvor, que nem diz os evangélicos. Não tem banda na hora do culto, né? Pode ter banda depois, né? Se tiver uma bandinha na igreja, beleza, maravilha. Vamos usar para o evangelismo, vamos ter outros usos aí, né? Que é bem interessante e útil, mas no culto, não. No culto, instrumentos apoiam a igreja, servem a igreja e não são destaque no culto. Então, já anota isso aí, tá? Isso aí são características de um culto reformado. Entendeu? É um ponto muito essencial verificar isso, tá? Então, cuidado com igrejas que têm o nome de presbiteriano reformado, onde você chega e você não ouve o cântico dos salmos em abundância e nem quando canta alguma coisa além dos salmos, não canta nem hinos de verdade, né? Você tá ali ouvindo essas bandas gospel, né, de agora. Essas bandas gospel aí, tá? Cuidado também, porque se você chegar numa igreja que tem nome de reformada e você tem ali apresentações, né, já pode riscar. Rapaz, aqui não é igreja reformada não, viu? Isso aqui tá meio estranho, tá meio esquisito, né? É sério, irmão. E se alguém achar ruim nos comentários, mas eu acho que tem que ser assim, o problema é seu, né? Eu tô nem aí para o que você acha. Tô falando de você não, viu, irmão? Irmão Matheus, não é você não que eu tô falando aqui, não. Tô falando assim, para quem é mais liberalzinho, mais soltinho, né, e acha que ser reformado raiz mesmo é coisa retrógrada, problema, não tô nem aí, né? Porque não me incomoda é quem se incomoda comigo. Ai, tosse chata. Então, observou isso, tá? Numa igreja presbiteriana, pelo menos até onde eu conheço, né? As daqui, tem no Brasil, não há uso de símbolos de fé no culto solene, né? E se há, também é uma coisa muito mais restritiva, eu acho. Numa igreja reformada, tradição continental, no caso, né? Uma igreja reformada que vem da Holanda, do Canadá, no culto há o uso do símbolo de fé, por exemplo. Geralmente, no culto pela manhã, culto matutino, sempre, todo culto de manhã tem a leitura dos 10 mandamentos no culto. E geralmente se usa, não é, um dos credos, especialmente o credo apostólico e o niceno, por serem mais compactos, para que a congregação recite, né, em conjunto, né, confesse em conjunto no culto solene. Isso é muito comum. Isso é muito normal para um cristão reformado, já está adaptado a isso. Então, se você não vê isso acontecer, desconfie, porque isso é uma diferença, não é, assim, observável de qualquer igreja realmente reformada, tá? Então, já anota por aí, certo? E depois, observa, né, além de toda essa situação, né, de reverência no culto, da igreja participando, cantando os salmos e os hinos, observe a pregação, né? Observe o tempo que eles dedicam à pregação, né? Isso é muito importante também, tá? Uma vez que você fizer isso, você achar, olha, eu achei o culto bem, né, simples, bem organizado, né, tudo fez sentido, né, pregação muito bíblica. E aí vem o segundo passo. Vamos conversar sobre confessionalidade. Pastor, opa, tudo bom? Tudo bom, meu irmão? Então, visitando aqui com minha família. Gostei bastante dessa igreja aqui, viu? Igreja reformada, não conhecia, nunca tinha vindo visitar, né? Mas eu queria saber, vocês têm aula de catequese aqui? Essa pergunta é importante, né? Porque se o pastor falar, ou algum presbítero falar, ou alguém, rapaz, catecismo, não, a gente tem discipulado, sabe? Mas catecismo aí a gente não usa, não. Pronto, entregou os pontos. Já era. Se uma igreja que diz que é reformada não tem classe de catecúmenos com esse nome mesmo, tá? E prática,
Ou seja, se não se usa um catecismo ali, ixi, não dá nem para continuar a conversa. Se disser que sim, aí pergunta: e quais padrões confessionais vocês usam aqui? Os de Westminster? Quem usa Westminster geralmente é presbiteriano, né? Ou as três formas de unidade, que são os reformados, né? Então, se for na igreja presbiteriana, a resposta esperada é os padrões de Westminster, que são... Pergunta, que são... Ele vai dizer quais são. As três formas de unidade, né? Então, Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg e Cânones de Dort, né? Além dos credos ecumênicos, etc. Então, isso tem que ser perguntado. Entendeu? E quando é que tem aula de catequese? Pronto. Quando você observar tudo isso aí, né, você vai perceber já que é uma igreja reformada e você começa realmente com maior tranquilidade a frequentar, porque aí você vai conhecer mais profundamente a vida daquela igreja. Até então, essa análise é uma análise mais externa, né? Porque a sua primeira preocupação, porque você não conhece ninguém ali, é saber, não é, se existe uma identidade reformada confessional ali, vista no culto e, de fato, nas confissões, né? Na fé daquela igreja. Entendeu? Uma vez que isso for resolvido, aí é partir pro abraço, né? Realmente é começar a congregar, é aproveitar. E aí você vai aprender, né? E não se engane, porque se é tudo isso, né? No sentido de ter um culto realmente bíblico, cara. Tô vendo ali princípio, não é, de culto ali aplicado, né? Princípio regulador direitinho, sabe? Pregação bíblica, fiel, expositiva, tudo isso, né? Culto realmente maravilhoso, pregação fiel, cântico de salmos, tudo isso é maravilhoso, né? Mas isso não implica em que aquela congregação, por mais que seja fiel, ela não tenha problemas, né? Não esteja enfrentando lutas, desafios. Isso faz parte, né? Isso é a nossa luta diária. Mas é basicamente isso que o irmão precisa entender, ter em mente, quando for procurar uma igreja reformada. Se uma igreja... Eu não estou julgando igreja verdadeira ou não, tá? Esse não é meu ponto aqui, não. É igreja reformada. Se não for assim, esquece, tá? A pessoa pode chorar, morder a fronha, dizendo: não, é reformada assim porque eu quero. Desculpa, vai ficar querendo, né? Porque reformado é reformado, filho. Né? Tem uma tradição aí. Tem uma identidade confessional, né? Então, se coloca o nome reformado, seja de verdade. Então, procure verificar isso aí, tá? O culto e a confessionalidade da igreja, né? Como que as confissões funcionam lá? Se são realmente confissões ativas e vivas na igreja ou são artigos de museu esquecidos ali dentro? Isso é muito bom compreender, tá? Eu espero, irmão Mateus, que essas recomendações te ajudem, tá? Te ajudem mesmo. Aqui no canal você vai encontrar mais vídeos a respeito de como entender melhor uma igreja reformada. Até tem uma playlist aqui no canal sobre conhecendo igrejas reformadas, né? E outros vídeos também, lives que eu fiz com o pastor Alex Castro, né? A respeito de confessionalidade e de outros assuntos também, que vão te ajudar muito a amadurecer para que você possa também discernir melhor, né, o que é uma igreja reformada, tá bom? Então, Deus te abençoe e a todos os demais irmãos aí. Valeu. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então aproveita e se inscreve no canal. Aproveita também e já deixa o seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal. E deixa o seu feedback, faz um comentário aí, tá bom? Isso é muito importante, porque mostra engajamento aqui no canal também. E é claro, compartilha o link desse vídeo com todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, ajuda o canal aí. E se você quiser cooperar, para que o canal avance em termos de literatura, então está aqui o Pix. Fique à vontade. Aproveita e assista mais um vídeo.